2, do verso 1 ao 13, diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita, e todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor por causa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos em eles mesmos? E sem perguntarem: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Até aqui, irmãos, a leitura da inerrante e infalível palavra do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, um certo escritor cristão, comentando a respeito desse texto que acabamos de ler, ele disse a seguinte frase, e eu quero repeti-la aqui nesta noite, para abrir a nossa mente e cooperar com o entendimento do texto narrado. Ele disse: Este é um dos textos mais comoventes e dolorosos das Escrituras. O grito ferido de um Deus que amou e foi desprezado. Vou repetir. Este é um dos textos mais comoventes e dolorosos das Escrituras. O grito ferido de um Deus que amou e foi desprezado. Oremos. Senhor, assim como o profeta Jeremias nos anuncia que a palavra que ele traz é vinda do Senhor, fala conosco, Deus, nesta noite. Fala porque esta é a tua palavra. Ela é a autoridade, ela é governo, ela é a lei, ela é testemunho fiel do Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que a Tua voz atravesse a nossa indiferença e desperte o amor que talvez tenhamos deixado de lado e assim o fizemos morrer. Que o Teu Espírito rompa, Senhor, o endurecimento de nossos corações e nos conduza, Pai, de volta à fonte viva, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. E é por meio dele que oramos. Amém. Irmãos, quando olhamos essas palavras, o texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que há nestas palavras do profeta Jeremias uma das mais comoventes e temíveis revelações do coração do Senhor, nosso Deus. Aqui não ouvimos o estrondo do Sinai, mas o gemido do esposo traído. Aqui nós ouvimos o Todo-Poderoso, cuja santidade é infinita e cuja glória é inatingível, desde sua linguagem humana
para expressar a dor de um amor desprezado. Aqui nesse texto, irmão, nós encontramos o Senhor falando como um juiz impassível, mas também como um esposo ferido. Não com a frieza de um magistrado, mas com o calor de um coração santo que amou e foi trocado. Nessa passagem que acabamos de ler, nós encontramos aquele que é pleno em si mesmo, que não necessita de nada de si e lembra-se de um povo ingrato e o chama de volta. Nessa passagem, o cenário que nós encontramos, irmãos, é um cenário de um tribunal celestial. Deus é o juiz, Deus aqui é o acusador, Israel é o réu infiel e Jeremias o arauto da aliança quebrada. Então, quando nós vamos olhar para esse texto, nós temos que olhar esse quadro. E que quadro é este? É o quadro da voz de Deus que ecoa, é o quadro da voz da fidelidade divina contra a indiferença humana pecaminosa. O Deus eterno aqui, irmãos, recorda o amor desde o início e expõe a infidelidade do presente com a expressão lembra-te. Meus irmãos, quão espantosa aqui, quando a gente olha para esse texto, é a paciência do Senhor Deus. E quão abominável é o coração do homem quando se esquece do amor divino. Esse contexto dessa passagem também nos revela o Criador que não deve nada à criatura, mas recorda o tempo em que foi amado, e a criatura que deve tudo ao Criador vive como se ele não existisse. Esse texto, irmãos, é um drama mais solene da história que nós podemos perceber. É o amor eterno sendo desprezado pelo coração infinito, pelo coração finito. É o esposo fiel que é trocado por amantes mortos. É o manancial de águas vivas que é deixado por cisternas rachadas. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ainda é um texto que não somente fala apenas a Israel, mas fala a nós. É cada vez mais, irmãos, o nosso coração distante de Deus, ele se esfria. Cada vez mais que buscamos satisfação fora de Cristo, experimentamos e repetimos a loucura de Judá. Cada vez mais, irmãos, que olhamos para as mazelas e os prazeres deste mundo, cada vez mais anunciamos que estamos construindo cisternas que são rotas, que são rachadas e cujas as águas não podem reter. Porque o único que pode reter as fontes de vida, a saber, é o Senhor, nosso Deus. Por isso, irmãos, que esse texto é um texto no qual o Senhor Deus diz assim: volta para mim, ó Israel, porque eu te amei com amor eterno. Olhando isso tudo, irmãos, dessa maneira introdutória, o que podemos observar nesse texto? Nós podemos observar, irmãos, nesse texto, as cenas mais profundas do coração do Senhor Deus. Hoje pela manhã, na IBD, quando nós estávamos falando da santidade, nós destacamos que um dos momentos das razões porque nós não conseguimos viver uma vida santa, é porque nós não conhecemos aquele que é santo. Nós não conhecemos os atributos, nós não conhecemos o caráter de Deus, e por isso a nossa vida é vazia de Deus. Mas, irmãos, quando olhamos para esse contexto, aqui não ouvimos apenas a força da voz de Deus, mas o gemido do amor traído. Quando nós olhamos aqui para esse contexto, o Senhor, por meio de Jeremias, apresenta a sua causa e contra o seu povo. Ele é o esposo que lembra o amor da noiva, ele lamenta a sua traição e ele expõe a loucura do seu pecado. Aqui, meus irmãos, encontramos um contraste entre a fidelidade divina e a inconstância pecaminosa do coração do homem. Aqui nós encontramos o Deus que nunca esquece, mas que é esquecido. Aqui nós encontramos o Deus que amou, mas é desprezado. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o esposo santo que é trocado por ídolos mortos. Esse é o cenário que nós estamos aqui. Mas, irmãos, ainda olhando mais um pouquinho, me permita, eu preciso extrair mais coisa desse contexto. É que nós encontramos aqui, meus irmãos, uma acusação. E a acusação é contra Judá. Nós podemos perceber que a acusação da voz profética aqui, ela vai rasgar o silêncio que vem do céu. Vejamos, irmãos, o que vai nos dizer esse texto. A palavra do Senhor Deus vai dizer: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. E aí, meus irmãos, o Senhor Deus, como juiz, ele vai dizendo ao seu profeta, ele vai dizer no verso 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém,
Então, meus irmãos, aqui nós encontramos a voz da acusação profética que vai rasgar o silêncio do céu. E nós encontramos aqui, meus irmãos, depois do chamado de Jeremias, agora o profeta sendo enviado pelo Senhor Deus com uma missão solene, mas dolorosa. E essa missão que é solene e dolorosa é levar a palavra do Senhor Deus a Jerusalém. É levar a palavra do Senhor Deus, não de um caráter particular, mas de uma mensagem pública, e que não é de consolo, irmãos, mas é de acusação, porque Deus vai romper o silêncio para revelar ao seu povo o quanto eles se afastaram do pacto estabelecido. Então esse capítulo 2, irmãos, é um mover de Deus, é um cenário de uma forma de tribunal, onde o santo Deus, o justo juiz, ele vai julgar o seu povo. E o julgamento do seu povo, ele vai romper o silêncio do céu, ele vai rasgar o céu para vir e mostrar o que aconteceu com o seu povo, a quem ele amou, a quem ele chamou para si, a quem ele escolheu. Esse povo se afastou do pacto estabelecido do Senhor Deus. E aí, meus irmãos, nesse cenário nós encontramos a estrutura da acusação. E a primeira delas, irmãos, é a idolatria, que é herdada dos reinados anteriores, pós-Josias, Zedequias e Jeoaquim, que continua vindo aqui nos altares e nos costumes. Nós vamos encontrar uma nação que conversa que conserva uma aparência de religião, mas que perdeu o coração da fé. Irmãos, isso é um perigo para nós. Nós podemos estar caminhando numa sociedade, numa geração e num costume cuja nossa vida religiosa ela é conservada por amor a uma doutrina, por amor a uma tradição, ou amor a uma história, vamos usar assim, histórica, conservadora, tradicional, mas cujo coração ele perdeu a fé naquele que estrutura todas as coisas, saber o Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias, usado pelo Senhor Deus, ele vai acusar o povo, porque o povo abandonou o Senhor Deus para se corromper com a idolatria, cujo cenário, irmãos, é tão triste que o Senhor Deus chega a dizer no verso 8, os profetas profetizam por Baal. Mas não é só isso, irmãos, que acontece aqui. Nós encontramos uma distância que expõe uma crise do povo de Deus com o próprio Deus. E que distância é essa? Que crise é essa? É a crise espiritual, que se é revelada, irmãos, num contexto que o próprio texto vai nos ensinar. Porque, meus irmãos, embora o povo de Judá ainda continuasse a cultuar ao Senhor Deus, a sua devoção havia se tornado formal. Irmãos, é como se nós viéssemos para o culto, porque temos que vir. Ou então é que nós resolvemos hoje, numa agenda cheia, colocar um espaço, porque não tem nenhum lugar para ir, então vamos para o culto. Quando Deus não é a essência, esse povo é acusado que, embora o culto continuasse, a devoção havia se tornado formal. Havia uma formalidade, havia um ritual, mas não havia, irmãos, quebrantamento, não havia humilhação, não havia temor, não havia tremor, não havia reverência ao santo Deus. Um outro cenário que expõe a crise, irmãos, é que, embora o templo estivesse de pé, e nós sabemos que depois esse templo vai ser destruído, porque Nabucodonosor virá e vai destruir, mas ainda que o templo estivesse em pé, a aliança estava quebrada. Ainda que houvesse o salão de culto, ainda que houvesse a beleza do salão e do culto e do prédio, meus irmãos, a aliança estava quebrada. O povo estava no culto, o povo cantava a Deus, mas o seu coração estava cheio da maledicência, do pecado, da indiferença, porque estava ocupado demais com as coisas que o mundo oferece. Esse cenário expõe a crise espiritual, irmãos, porque o Senhor, como rei pactual, ele agora vai chamar o seu povo para prestar contas. Por isso que há uma crise, irmãos, porque Deus vai ao encontro do povo e vai chamar o povo para prestar contas do seu modo de viver. E aqui vai uma lição, irmãos. Por mais que você se sinta aparentemente bem com a vida que você está levando, ou que eu estou levando, ao final, a voz do Senhor, que vai rasgar o silêncio do céu, virá ao nosso encontro para nos confrontar.
Mas, irmãos, aqui nós não encontramos só uma idolatria, nem uma crise espiritual, mas nós encontramos uma demanda pactual. Aquilo que na estrutura os comentaristas chamam de um rig. O que é isso? É uma expressão da língua hebraica. Aqui nós encontramos uma demanda pactual e judicial. É como se o Senhor, o Rei soberano, ele convocasse o seu povo para o tribunal da história e dissesse: apresentai a vossa causa e mostrai-me onde falhei convosco. Se nós olharmos o texto, ele vai perguntar, ele vai falar que, no verso 6, ele vai dizer: e se perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra, que nos fez subir do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra sem ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, da qual não morava ninguém. E aí o Senhor vai lembrar, aonde foi que seus pais acharam erro em mim. Então, irmãos, esse tribunal, ele vai apresentar a sua causa. E a causa é: mostrai onde eu falhei convosco, para que você me abandone. Irmãos, e a pergunta para nós é bem clara nesta noite: onde foi que Deus falhou comigo e contigo, para que você o abandone, para que você o trate como uma pessoa de só menos? Onde foi que Deus falhou contigo para que você não haja mais alegria para ler as Sagradas Escrituras? Essa é a demanda. E aqui, meus irmãos, o Senhor, nessa demanda, Ele vai agora recordar o relacionamento original. Ele vai apresentar as provas da infidelidade. E Ele vai concluir com uma denúncia moral e espiritual. E aqui, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de falar nesse contexto se divide em 3 movimentos. E eu quero falar sobre esses 3 movimentos nesta noite. Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 3, nós vamos encontrar a lembrança do amor inicial. Do verso 1 ao 3, nós vamos lembrar da lembrança do amor inicial. Do verso 4 ao 8, nós vamos ver a lembrança do esquecimento da graça, a negligência de Judá. Vou repetir. Do verso 4 ao 8, a lembrança do esquecimento da graça, a negligência de Israel, de Judá. E por fim, do verso 9 ao 13, a denúncia da apostasia e a troca pelo inútil. Vou repetir, do verso 9 ao 13, a denúncia da apostasia e a troca pelo inútil. Esses versículos, irmãos, então, eles formam o quê? Um contraste entre o passado fiel e o presente da infidelidade. O amor de Deus e a ingratidão de Judá. Então vamos lá, irmãos, ouvir esse primeiro movimento de Deus que vai moldar o sermão nesta noite, que é a lembrança do amor inicial. Ouçamos mais uma vez, irmãos, o que diz o verso 1 até o verso 3 e acompanhe a leitura das Escrituras. Diz assim o texto: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noivo, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos que os devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Irmãos, aqui nesse primeiro momento do tribunal instaurado, nós podemos perceber que o Senhor começa o texto trazendo uma lembrança do amor inicial. Deus começa, irmãos, a sua acusação lembrando o tempo do primeiro amor. Olha o que o texto vai dizer no verso 2. No verso 2 ele vai dizer o seguinte: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Então o profeta Jeremias ia encontrar o povo no ambiente público e ele ia dizer ao povo a seguinte mensagem: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Irmãos, o Senhor traz à memória aqui os dias do deserto. E é interessante nós perguntarmos que dia de deserto que Deus está trazendo aqui para o povo de Judá ou o povo de Israel. Meus irmãos, era um tempo em que Israel confiava e seguia o Senhor, mesmo sem conforto, ou mesmo sem segurança. Era um período da dependência e da fidelidade. E que período era esse? Era o período do Êxodo.
Nós temos que lembrar, irmãos, que no Êxodo, nós lembramos que Deus, quando veio ao encontro de Moisés, o Senhor Deus diz o que a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu conheço os seus exatores, e eu resolvi descer para salvá-los. E nós sabemos que Deus designa Moisés para ir como seu instrumento, como seu arauto, como seu libertador, como um tipo de Cristo, para poder libertar o povo. E quando Moisés vai libertar o povo, Moisés vai ter um encontro com o faraó, aquele que naquela condição, ele se considerava o maioral, o rei, o soberano. E ali, meus irmãos, Israel vê um dos momentos mais épicos da narrativa da história da redenção. Vê o Senhor Deus manifestando todo o seu ser, todo o seu atributo, todo o seu caráter, todo o seu poder, toda a sua soberania, toda a sua onisciência, a sua onipresença, em todo aquele momento quando ele faz com que Moisés, como instrumento dele, faça a manifestação das pragas ali no Egito. E naquele momento, irmãos, nós podemos ver uma cena que remonta a Cristo, quando o cordeiro é morto e o seu sangue é imolado nos umbrais da porta, e ali naquele momento o anjo da morte, quando passa, ele não tira a vida dos primogênitos, mas elas são preservadas. E a partir dali o povo de Israel começa a sair em um movimento para uma terra que o Senhor Deus prometeu a Abrão. Ele agora vai para essa terra, vai para o maná, para a terra que é leite e mel, que emana leite e mel, a terra prometida. E nesse deserto, irmãos, o povo de Israel sai, como o Senhor Deus diz aqui, ele sai, o povo de Israel naquele momento, ele mesmo sem conforto, ele mesmo sem segurança aparente, era um período que ele vivia na dependência do Senhor. E aqui Deus diz assim: olha, eu lembro-me de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva. E aí vem a referência, olha onde é que Deus lembra: quando me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Irmãos, ali no Êxodo, o Senhor Deus deu clara evidência do seu compromisso com o bem-estar de Israel, ao libertá-lo da opressão do Egito e das provisões enquanto viajava pelo deserto. Israel foi escolhido ali pelo Senhor Deus, naquele cenário, para ser uma nação diferente. E é tanto que no capítulo 19 de Êxodo, nós encontramos ali o termo do casamento, onde o Senhor Deus, ele está no Monte Sinai, onde ele diz a Moisés o que o povo deve fazer como consagração, como preparo da noiva para encontrar o noivo. E ali naquele termo há uma resposta da igreja de Israel do Antigo Testamento, onde ela vai dizer o seguinte: que ela é o povo e ela vai fazer de maneira pactual tudo o que Deus disser. E ali, meus irmãos, nós encontramos os termos desse contrato do casamento, que são as tábuas da lei. E um dos primeiros termos que nós encontramos lá, irmãos, é a expressão do que o Senhor Deus vai dizer para o povo de Israel, que as leis serão estabelecidas para que o povo lembre quem ele é, o que ele fez e como ele fez. E a primeira expressão que leva o povo à adoração é: não terás outros deuses diante de mim. É naquele deserto, irmãos, que aquela noiva a qual Deus se refere aqui, ela andava com ele. Ele diz que ele lembra do rosto, ele lembra da sua afeição, ele lembra como ela era jovem, ele lembra do seu amor, ele lembra como ela seguia a sua direção no deserto. E naquela época, irmãos, o povo havia reconhecido sua total dependência do Senhor em tudo que ela tinha e que Deus determinava. Então, meus irmãos, os eventos do Êxodo, portanto, eles forneceram a norma a qual o Senhor se refere ao apresentar a sua desaprovação da conduta do povo aqui. Meus irmãos, agora nós encontramos aqui que esse amor inicial, que essa noiva que andava e seguia no deserto, quando não tinha nada, quando começaram do zero, ali naquele relacionamento, aquela noiva que agora abandonou tudo e que seguia, ou melhor, que seguia o seu noivo, agora ela faz o quê? Ela abandona aquele amor inicial. A lembrança aqui, meus irmãos, do início,
serve para contrastar a frieza atual e revelar a distância em que o povo agora se tornou e está entregue. Quando Deus está dizendo, eu lembro da tua afeição, irmãos, aqui nós temos que deixar bem claro, não é uma expressão de esquecimento de Deus, ou que Deus havia esquecido de como era o rosto, mas a palavra lembrança é uma chamada ao povo, para mostrar, irmãos, o que o povo se tornou naquele momento. Aquele povo deixou de amar, a sua afeição já não é mais a mesma, ele já não segue o Senhor, é um povo que se tornou indiferente ao noivo. E meus irmãos, o conteúdo da mensagem de Jeremias é o quê? É proclamar uma recordação amorosa de Deus, porque ele vai dizer assim diz o Senhor. Meus irmãos, Deus aqui fala com ternura, sim, de quem recorda um relacionamento da aliança no seu início. A expressão que ele vai usar no verso 2, lembro-me, ou então lembra-se, ela não é um mero ato da memória, mas é um gesto pactual. O Senhor está evocando o tempo em que Israel o amava, o seguia com fidelidade, como uma noiva confiante em seu esposo. Irmãos, essa palavra é pactual, eu lembro, Deus está dizendo o quê? Eu ainda preservo o meu contrato de casamento, mas tu, Israel, tem rasgado o contrato, porque tem me abandonado e tem se entregado a outros deuses. E aí, meus irmãos, quando olhamos mais um pouquinho, no final do verso 2, encontramos uma expressão que ela é muito importante para nós, que é a expressão seguia no deserto. Porque o deserto aqui, irmãos, simboliza um período da dependência total, quando o povo confiava inteiramente na provisão e na direção divina. Essas expressões, lembra-te, deserto, mostra o que Deus está falando a respeito de que era noiva. Irmãos, quantos de nós, no início da caminhada cristã, não caminhava, não dependia, não confiava na provisão da direção divina? Mas, irmãos, quantos de nós hoje, por causa da prosperidade, por causa das conquistas com as quais conquistamos as coisas, não tem deixado de seguir o Senhor e não tem deixado de amar o Senhor, o nosso Deus? No verso 3, irmãos, nós encontramos outra expressão que diz assim: então Israel era. Veja, irmãos, aqui o Senhor vai relembrar, não agora como ela seguia, como ela era jovem, disposta e caminhava, mas agora ele vai lembrar do seu status. Ele vai lembrar e ele vai dizer, olha, então no verso 3, Israel era consagrado. Nós temos que lembrar, irmãos, que aqui consagrado significa ser santo para o Senhor, significa que é comprado, significa que você é propriedade, e significa que você foi chamado para quê? Ter relacionamento. Então, irmãos, quando o Senhor Deus de Israel era consagrado, ele está dizendo, olha, Israel, você era propriedade, você foi comprado, e você deve ter relacionamento. Irmãos, aqui também indica que a nação, ela pertencia, que é uma outra coisa que a gente deve aprender e considerar, que o santo, ele pertence. Aquele que é santo, ele pertence. E aqui, meus irmãos, o Senhor Deus lembra que essa expressão, que ele pertencia exclusivamente a Ele. Porque, meus irmãos, foi Ele quem a resgatou, foi Ele quem a comprou, foi Ele quem a trouxe no deserto, foi Ele quem apresentou os termos do casamento, ela pertence a Ele. E Deus está dizendo, Israel, tu eras consagrado ao Senhor. Outra expressão, eras a primícia da sua colheita. Nós sabemos que a metáfora aqui que o Senhor vai usar das primícias, ela reforça a ideia, ou seja, Israel era a primeira porção do fruto da redenção.
Israel foi escolhida e eleita por Deus e separada por Deus. É isso que Deus está dizendo: Israel, você não é só consagrada, você é a primícia, você é o fruto da redenção, é separada para mim. E Deus vai usar a expressão: todos os que a devoraram se faziam culpados. E aqui, meus irmãos, há uma expressão muito forte que Deus aponta para o êxodo, aponta para o cenário do deserto. Qualquer um que atentasse contra o povo de Deus atraía sobre si julgamento. Ou seja, o povo de Deus era consagrado, pertencia, era primícia, meus irmãos, mas era protegido pelo Senhor Deus, era guardado pelo Senhor Deus. Irmãos, nós podemos lembrar no deserto, a nuvem cobria o povo e a coluna de fogo acompanhava. O Senhor fazia transformar águas amargas em águas doces. O Senhor mandava o maná do céu que ninguém nunca provou. O Senhor cuidou, o Senhor lutava contra. E se algum inimigo viesse contra Israel, o Senhor vencia a batalha naquele lugar. Meus irmãos, essa lembrança de Deus, esse cenário de acusação de um amor inicial, essa lembrança, ela não é uma mera nostalgia espiritual, queridos, mas serve como um ato de acusação. O amor que antes havia se transformou em fidelidade. Deus agora, irmãos, começa a sua denúncia. Ele está lembrando a beleza do início para expor a gravidade da apostasia posterior. Meus irmãos, a mensagem aqui é simples e ainda é profunda. Deus se lembra, irmãos. Percebam, Deus não esquece o pacto que fez conosco. Contudo, Ele também exige que a gente não esqueça a resposta que nós demos a este amor eterno. Deus se lembra, irmãos. Aqui é uma linguagem de um esposo que recorda a esposa dos seus primeiros dias. Aqui, meus irmãos, Deus fala com quem sente saudade, sim. E Israel é lembrado como a noiva que o seguia pela fé, que nada possuía, mas confiava no Senhor. Meus irmãos, Deus confronta, o Senhor relembra o tempo em que Israel o seguiu com amor sincero, um amor jovem, imperfeito, mas genuíno. No entanto, esse amor se perdeu. Israel agora está distante, Israel agora está fria, Israel agora está indiferente, Israel agora está corrompida por alianças políticas, por ídolos, por desejos pecaminosos do seu próprio coração. E aí Deus confronta e diz: eu me lembro do teu amor, mas tu não lembras mais de mim. O Deus da aliança, irmãos, confronta um povo de memória curta. Irmãos, como temos memória curta? Quando vem um problema sobre nós, ou alguma provação, ou alguma aflição, nós somos rápidos para se apegar a esse contexto e esquecer o que Deus já fez por nós. Nós somos rápidos, irmãos, para esquecer aqueles que nos ajudaram, que nos acompanharam, e quando estamos em crise e que a gente está perdido porque está afastado de Deus, nós fazemos o quê? A culpa é do Senhor, a culpa é da igreja, a culpa é da liderança, a culpa é dos irmãos. Quando, irmãos, todo o processo de crise começa em primeiro lugar no meu e no seu coração. Meus irmãos, Deus aqui chama o povo ao arrependimento pela ingratidão espiritual. O amor inicial de Israel foi substituído por apatia, e o amor esquecido no contexto da aliança é infidelidade. O Senhor não está apenas lamentando o passado, mas acusando a frieza presente. O que isso quer dizer então para nós, irmãos? O coração que um dia se deleitava no Senhor, agora se inclina aos ídolos. Isso é adultério espiritual. Eu vou repetir. Se pudermos resumir tudo isso que Deus está dizendo, é o quê? O coração que se deleitava no Senhor, agora se inclina aos ídolos. Irmãos, quais são os ídolos que nós carregamos no coração? Não estou falando de ídolo colocado na parede para que seja exposto e visto. Nós podemos nos tornar pior do que aqueles que nós criticamos por ter seus ídolos pendurados nas paredes. Porque os nossos ídolos são escondidos em nossos corações.
Em segundo lugar, Deus faz uma lembrança do esquecimento da graça. Do verso 4 ao 8, ele vai dizer o seguinte: ouça o que diz o texto: ouvi a palavra do Senhor ao caso de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E se perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum, e vos introduzi numa terra fértil, para que comesse do seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por mal, e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Irmãos, a lembrança inicial aqui agora, que nós vimos agora há pouco, ela é um cenário que prepara o terreno para o que Deus vai fazer agora no termo da denúncia. O Senhor vai dizer no verso 4: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Meus irmãos, o tom aqui do verso 5, na expressão vossos pais, aponta para uma negligência de Israel. Olha o que ele vai dizer no verso 5: assim diz o Senhor, que injustiça vossos pais, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornarem nulos neles mesmos. Meus irmãos, essa expressão vossos pais, ela vai apontar para um primeiro quadro. Qual é o primeiro quadro? A negligência espiritual de Israel. A terra, irmãos, que devia ter sido lugar de comunhão, a terra que deveria ser um lugar de bênção, tinha sido contaminada por esse comportamento. O tom é de perplexidade. Deus pergunta: o que eu fiz de errado? Ou mais ou menos, irmãos, quando a gente está na discussão, a gente olha um para o outro e diz assim: mas o que foi que eu fiz? É lógico, irmãos, que quando se trata de nós, pecadores, nós fazemos coisas erradas, sim. Mas aqui, meus irmãos, é o Senhor Deus. A acusação, ela começa com uma pergunta, não com uma sentença. Deus chama o povo a refletir sobre a sua ingratidão, que o levou ao afastamento. Irmãos, isso é um grande desafio para nós. Quando nós nos afastamos, nós temos geralmente posições acusatórias. Mas aqui o que Deus faz? Deus faz Israel ir a uma reflexão. Deus leva Israel a pensar na sua gratidão, porque a pergunta dele: olha, o que eu fiz? Que injustiça acharam vossos pais perante mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Meus irmãos, aqui o Senhor pergunta, e esse tom é de perplexidade: o que eu fiz? A acusação começa com uma pergunta, não com uma sentença. Deus está chamando o povo a refletir. Deus está fazendo o povo considerar o que levou ao afastamento. Meus irmãos, o que leva um homem e uma mulher de Deus ao afastamento de Deus é o fato deles o quê? Se afastarem de Deus, é o fato de se tornarem nulos, ou melhor, andarem na nulidade dos ídolos e se tornarem nulos em si mesmo. A repreensão do Senhor, irmãos, começa com uma pergunta de retórica. Ela é feita num tom de mágoa, ela é feita num tom de perplexidade. Ela diz: que injustiça acharam vossos pais em mim. A questão é clara, irmãos. Ela não pressupõe que haja alguma dúvida sobre a resposta. Ela é feita para encorajar, ela é feita para trazer um pensamento correto sobre o comportamento dos seus antepassados, porque é sempre mais fácil ver a falta do passado e avaliar o que era a sua posição diante de Deus. Irmãos, Deus faz o povo pensar: o que foi que eu fiz no passado? O que foi que eu ocasionei aqui? E meus irmãos, o ponto de Deus aqui, qual é o ponto aqui? É que o pecado de Judá começa com o esquecimento. Olha só o que diz o verso 6, ele vai dizer, a pergunta que ele vai: não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Irmãos, olha que pecado nós cometemos.
nós não conseguimos perguntar. Olha o que o Senhor diz, e sem perguntarem, veja, irmãos, o povo se afastou, o povo se entregou a ídolos, o povo se entregou à sua própria cobiça, o povo se entregou ao seu próprio trabalho, o povo se entregou à sua própria avareza, e em momento algum, irmãos, esse povo fez uma pergunta: onde está o Senhor? Irmãos, quando a gente se entrega ao desejo, à cobiça do nosso próprio coração, que é uma nulidade de pensamento, como Paulo faz em Efésios, quando a gente se entrega a ídolos, que pode ser o meu trabalho, o meu concurso, pode ser a minha profissão, a minha faculdade, o meu desejo, pode ser a minha esposa, pode ser o seu esposo, pode ser os filhos. Isso tudo, irmãos, quando a gente começa a se entregar de maneira absurda, a gente deve perguntar: onde está o Senhor? E, meus irmãos, não é uma pergunta somente solta, mas é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos considerar. É o Senhor da aliança. Olha o que diz o texto: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Ninguém perguntou. Todo mundo caminhando na sua própria cobiça, na sua própria idolatria, na sua própria indiferença, e ninguém parou, irmãos, para considerar onde está Deus. Nós podemos perceber, irmãos, isso claramente. A resposta que deve ser dada a essa pergunta deve ser a que seus pais não encontraram motivo nenhum para reclamar. Então, meus irmãos, o Senhor segue, e o Senhor segue justificado em sua própria queixa de que o comportamento deles era injustificável, era irracional. Veja, irmãos, o que John Mackay, comentando sobre esse texto, vai chegar a dizer: a consequência de sua atitude crítica para com o Senhor foi que eles se afastaram dele, tornaram-se espiritualmente distantes, indiferentes a ele. Aqui há uma descrição, meus irmãos, da separação espiritual de Deus em relação ao seu povo. O povo menospreza o que o Senhor fez por ele e se afasta da comunhão com ele. Qual é a aplicação então, irmãos, aqui para nós? É que esquecer as misericórdias de Deus, irmãos, é sempre o início da queda espiritual. Irmão, se você não conseguir levantar pela manhã, ou como diz Paul Tripp, quando ele, no seu livro Instrumentos na Mão do Redentor, ele diz que uma das grandes coisas que devemos fazer, irmãos, quando acordamos pela manhã, é agradecer a salvação e a misericórdia do Senhor que se renovou naquela manhã. Irmãos, vejam, esquecer o que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo: vocês nem se perguntaram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão, de sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Você não perguntou. Irmãos, e quantos de nós não pergunta: Senhor, onde o Senhor está? Quantos de nós, irmãos, não lembram o que Deus já fez por nós? Meu irmão, você lembra o que Deus já fez por você? E se você lembra o que Deus fez por você, por que você ainda continua indiferente a Deus? Irmãos, o princípio é muito claro. E o que Deus está dizendo para nós é que esquecer as misericórdias de Deus é sempre o início da queda espiritual. Meus irmãos, o povo esqueceu do Deus da redenção. O povo esqueceu do Deus da provisão. O povo esqueceu do Deus da presença. Quando olhamos para esse verso, irmãos, podemos ver essa realidade. Como as gerações anteriores tinham se distanciado espiritualmente de Deus, então agora nós podemos ver a mesma geração se distanciando de Deus, na nulidade dos próprios pensamentos, se tornando nulos em si mesmo, andando em caminhos que não são direcionados pelo Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, há um ponto que devemos considerar: é que a natureza ilusória dos ídolos pagãos, que apesar de sua fisicalidade, não tinha nenhuma realidade espiritual para dar substância à adoração pagã. Irmãos, qual é o ponto aqui? Apesar de todas as coisas que eu e você buscamos neste mundo, no final,
ela não tem condições nenhuma de criar uma realidade espiritual, substancial, que leve a uma adoração sincera. Porque nós nos tornaremos nulos em nosso próprio pensamento. Uma outra lição que nós podemos aqui, meus irmãos, aprender é que a idolatria aqui colocada, ela rouba a alma da comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, se a misericórdia me leva à queda espiritual, a idolatria ela vai roubar da minha alma a comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, tudo que ocupa o lugar de Cristo endurece o coração e o torna frio. Somente, irmãos, quando o crente fixa os olhos em Cristo, é que encontra vida, é que encontra calor, é que encontra poder que vem do Senhor. Quando nós olhamos ainda mais, irmãos, não é só o esquecimento da misericórdia de Deus, não é só a idolatria, mas nós podemos perceber também, meus irmãos, um outro cenário, é que os pais haviam ficado enfeitiçados por causa do mundo. Veja, irmãos, o que o texto vai nos dizer: que injustiça seus pais encontraram em mim. Meus irmãos, aqui aponta para uma frouxidão moral da adoração, que se entregou aos ídolos. Irmãos, nós temos sido uma geração frouxa, litúrgica, espiritual e moralmente. Nós pecamos a semana toda para no domingo vir buscar resgate do Senhor, mas ainda continuamos nulos em nossos próprios pensamentos, porque não buscamos Deus como convém. O que é apresentado aqui, irmãos? O quadro é muito simples. Há uma negligência daquilo que é essencial à prática da fé. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Meus irmãos, e quando chegamos não somente no povo, mas também, meus irmãos, uma palavra muito dura, que vem a mim, que vem aos presbíteros, que vem aos diáconos, e que vem também aos homens, no contexto dos seus lares. Quando chegamos no verso 8, nós encontramos 4 acusações contra os sacerdotes. A primeira delas é: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Veja, irmãos, a mesma coisa que o povo disse, que o povo não disse, os sacerdotes também não disseram. Meus irmãos, o cenário é muito claro. Eles tinham que lembrar o povo onde está o Senhor. Eles tinham que lembrar o povo quem era o Senhor, e eles não estavam lembrando. Os sacerdotes, olha no texto, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Meus irmãos, os que tratavam da lei não o conheceram. Olha a outra acusação: e os que tratavam da lei não me conheceram. A terceira acusação: os pastores prevaricaram contra mim. Quarta acusação: os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. E aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele vai expor a infidelidade de Judá como a quebra da aliança. Ele vai mostrar que o povo que foi escolhido, o povo que foi amado, agora havia abandonado a Deus. E não somente isso, o colapso disso também, irmãos, é porque a liderança abandonou a Deus também. Aqueles que foram escolhidos para exortar, aqueles que foram chamados para confrontar o pecado, eles abandonaram a Deus. Os sacerdotes não disseram mais onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não conheciam mais. Os pastores prevaricaram contra ele. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Irmãos, olha, a acusação é grave. O colapso da nação, irmãos, começou no púlpito. Quando nós, pastores, deixamos de falar que a sua vida longe de Deus é pecado. Abandonar a Deus, esquecer o que Ele fez por ti com amor eterno.
e vivendo um mundo de pecado, sem a acusação correta da luz das Escrituras, irmãos, vai levar o povo à nulidade de pensamento. Queridos, nós devemos orar, não só para que os púlpitos do Brasil, mas para que o púlpito da Quinta Igreja seja um púlpito que acusa o pecado, e que o seu povo reconheça a condição do seu pecado, porque o colapso de uma nação começa, irmãos, não só começa no púlpito e no coração do povo. O Senhor está lembrando, irmãos, o Senhor está lembrando, e Ele está dizendo, lembra-se do Senhor. Aqui, meus irmãos, o Senhor está trazendo a memória, Ele está confrontando o povo a lembrar a aliança, Ele está lembrando o povo a lembrar, não esquecer, para não enfraquecer a fé. O Senhor está lembrando o povo das misericórdias que o impede de caminhar na idolatria. Queridos, com muito temor, nós temos que nos curvar diante do Senhor Deus. Nós temos vivido uma vida de pecado. Você pode até dizer, não pastor, eu leio o meu devocional todo dia de manhã, eu faço a minha oração e passo o dia trabalhando. Irmãos, eu não estou falando dessa vida mediana, eu estou falando de uma vida de propriedade, de pertencimento e de relacionamento. Foi o Senhor que nos consagrou, foi o Senhor que nos chamou para si, porque, meus irmãos, nem eu nem você, nenhum de nós que aqui está, iria ao encontro do Senhor, sem que o Senhor fosse ao nosso encontro em primeiro lugar. Então, irmãos, eu penso que a pergunta de Israel para nós hoje ela é profunda. Onde está o Senhor? Aquele que nos chamou, aquele que nos conduziu no deserto, que nos abençoou e que nos deu todas as coisas para vivermos para a glória dele. Meus irmãos, e agora entramos no verso 9 ao 13, a denúncia da apostasia e da troca inútil. Quando olhamos o verso 9, escute o que diz o verso 9. Portanto, e o Senhor conclui, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitarei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Irmãos, tendo completado o seu retrospecto histórico do relacionamento de Deus com Israel, o primeiro amor que nós vimos no verso 2 ao 3, a abundante provisão para a defesa do bem-estar deles, no verso 3 ao 7, apesar do povo ser ingrato em se envolver em adoração idólatra, tanto individualmente como coletivamente, o Senhor agora nos apresenta um portanto. Irmãos, e vejam, ele vai dizer, ainda pleitearei. Irmãos, pleitear aqui convosco indica que o Senhor está começando o processo. Mas aí a pergunta que nós podemos fazer nesta noite é, mas que tipo de processo ele tem em vista? E o verbo usar aqui, meus irmãos, pleitearei, de novo, é a expressão que eu acabei de falar no início, é o ribe. Ou seja, ele é um substantivo correspondente, que geralmente é relacionado a um processo pactual. E aqui, meus irmãos, sem dúvida, a maioria das ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento ela está relacionada a um processo de uma esfera legal e judicial. O que está em vista aqui, meus irmãos, é um processo bilateral. O que está em vista aqui é o que o Senhor formalmente está comunicando ao povo a sua queixa contra ele, e este é um convite para que o povo considere a sua situação e seja dissuadido. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui agora é chamar o povo para dissuadi-lo. Há uma abertura sobre o resultado.
É como ele tá, se o povo reconhecer o erro, se o povo reconhecer os seus caminhos, então a reconciliação está possível. Mas se persistir em má conduta, o assunto exigirá julgamento e sentença por mais. Mas, meus irmãos, o motivo da disputa é grave, não é uma coisa qualquer. Olha o que Deus vai dizer. Olha a acusação, irmãos. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses. Meus irmãos, veja que quadro terrível. Hoje nós vimos, quando víamos para a igreja, uma procissão na rua, de um povo que está adorando um Deus que não é Deus. Mas aquele povo está disposto a andar horas e horas, quilômetros e quilômetros, para satisfazer nulos no seu próprio pensamento a sua idolatria. E Deus diz: olha, esse povo, ele não troca, mas o meu povo trocou a glória por aquilo que é de nenhum proveito. Irmãos, nós temos trocado muitas coisas que não vão trazer proveito nenhum pelo Senhor Deus. As nações pagãs manifestavam mais fidelidade aos falsos deuses, mas Israel trocou o Deus verdadeiro por ídolos inúteis. Essa é a essência do pecado de Israel, irmãos, e essa é a essência do nosso pecado na geração de hoje. Nós temos trocado Deus pela nossa própria profissão, pelo nosso próprio sucesso, pelas as teorias humanistas, egocêntricas. E nós não temos olhado, irmãos, e nem temos perguntado: onde está Deus? Meus irmãos, essa é a essência do pecado, a inversão dos valores espirituais. O povo troca o Deus vivo por imagens mortas, a fonte pela cisterna, a graça pela autossuficiência. Irmãos, eu preciso repetir isso. Nós somos uma geração que tem trocado o Deus vivo por imagens mortas. Você pode dizer para mim: pastor, graças a Deus eu não tenho nenhuma imagem na minha parede, na minha casa. Mas, meu querido, o meu e o seu coração está cheio. Perceba como você começa a sua segunda-feira. Você: pastor, graças a Deus eu já li meu devocional que eu comprei, eu até postei no meu estado para todo mundo ver que eu fiz. Irmãos, eu não estou falando disso. Isso é mediocridade. Estou falando de uma visão de pertencimento. Onde está o Senhor? Meus irmãos, esse povo trocou, e nós também temos trocado a fonte pela cisterna. Nós temos trocado a graça pela autossuficiência. Por isso o Senhor Deus declara: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas outras que não retêm as águas. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais profundas de toda a Escritura, onde Deus revela que, como manancial de água viva, Deus está se revelando como a fonte inesgotável da vida, como a fonte inesgotável da alegria, como a fonte inesgotável da satisfação do homem e da mulher de Deus. Mas o povo, irmãos, abandonou essa fonte e buscou em si mesmo a saciedade, cavando para si mesmo cisternas que não retêm a água. Meus irmãos, é como você construir um palácio de areia à beira de uma praia. Quando a onda vier, vai derrubar. Por quê, meus irmãos? Não há estrutura, não há força, não há fundamento. Meus irmãos, isso aqui reflete, sabe o quê? É um retrato da autonomia espiritual, onde eu sei o que é melhor para mim, onde eu escolho quem eu devo adorar, quando eu escolho qual dia eu devo ir ao culto, onde eu escolho o momento que eu me sinto bem para adorar a Deus. Meus irmãos, o homem é tentado a viver sem Deus, sustentando-se em seus próprios recursos, descobrindo que são, e não descobre, irmãos, infelizmente, ou melhor dizendo, descobrem que no final eles são vazios. Irmãos, nós não podemos andar na autonomia espiritual. Não existe, irmãos, autonomia espiritual. Toda vez que você tenta seguir a sua vida do seu próprio modo, não querendo que ninguém se meta, ou que ninguém te pastoreie, que ninguém te corrija, porque você é dono e acha que é do seu próprio nariz, perdão usar essa expressão,
Você está andando, irmãos, no curso de uma geração que quer ter autonomia espiritual, que não reconhece que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém. Irmãos, e quais são as lições que nós podemos aprender disso? É que a gravidade do pecado é medida pela grandeza de quem foi ofendido. Quando Deus diz, espantai-vos distos, ó céus, Ele nos ensina que o pecado não é leve. Não é apenas uma transgressão moral, irmãos. É uma traição contra o Deus da aliança. O Senhor Deus chama os céus para ser testemunha de um pecado, irmãos. A gravidade do pecado é medida pela grandeza de quem foi ofendido. E, meus irmãos, em última instância, todo pecado é contra o Senhor, o nosso Deus. A desobediência dos pais, a falta de reverência, a falta de sinceridade é contra o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos que os céus se estremecem porque o homem ousa abandonar o Deus vivo. O manancial de águas puras para seguir vazios ídolos e desejos corrompidos. Meus queridos, aqui podemos fazer uma aplicação quanto a isso. Se a gravidade do pecado é medida pela grandeza de quem foi ofendido, qual é a aplicação que nós podemos fazer nesta noite, então? Examine o coração. O pecado que nós toleramos diariamente, que é a frieza, a indiferença, a negligência da oração, é uma afronta ao próprio Deus que nos criou e nos redimiu. Examine o nosso coração. Examine o seu. Eu não posso examinar seu coração nem você o meu, mas Deus pode. Mas Deus é tão gracioso que Ele diz para você, examine o seu coração. Ou seja, aplicando o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Tira a trave que está no teu olho. Em segundo lugar, qual é a lição que nós podemos aprender desse tema? O pecado é, antes de tudo, irmãos, um abandono pessoal de Deus. Deus não diz apenas, transgrediram as minhas leis, mas a mim me deixará. Faz quanto tempo, irmão, que você está na igreja, no culto, e já deixou a Deus? O pecado, irmãos, não é apenas não é apenas quebrar os mandamentos, mas é romper a comunhão com Deus. Meus irmãos, o pecado é deslealdade, é adultério espiritual contra o esposo. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele não começa lamentando as consequências do pecado, mas lamentando haver deixado aquele que é digno de todo o amor. Qual é a aplicação disso? O pecado não é apenas a violação de uma regra, é a ruptura de um relacionamento. É a infidelidade contra o esposo da tua alma, é a traição contra o Senhor da aliança. Isso é pecado. É a transgressão da lei do Senhor. Terceira lição: todas as cisternas humanas, irmãos, são vãs e são quebradas. O homem cava as suas cisternas, que são prazeres religiosos, sucesso, bens, mas no final elas sempre vão rachar. Porque nenhuma cisterna dessa vai satisfazer, irmãos, e nenhuma cisterna dessa vai durar para sempre. E qual é o ponto aqui? É que a religião sem Cristo é uma cisterna rachada. O prazer sem santidade é uma cisterna suja. A riqueza sem piedade é uma cisterna seca. O pecado, irmãos, promete refrescar, mas ele segue a alma. Ele promete prazer, mas ele deixa amargura. Ele promete liberdade, mas ele acorrenta. A verdadeira piedade, irmãos, é reconhecer que nada, absolutamente nada fora de Cristo pode saciar a minha alma. Se você conseguir provar para mim que alguma coisa fora de Cristo sacia a alma, nós podemos deixar de ler as Escrituras. Nada fora de Cristo vai saciar a alma. Então, qual é a conclusão para nós nesta noite? O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, Jeremias, é um chamado à lembrança, a lembrar o primeiro amor, ou como diz João em Apocalipse, falando à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste,
te arrepende e volta. O texto de Jeremias não é somente uma lembrança que devemos nos arrepender e voltar ao Senhor. Mas também, meus irmãos, é lembrar quem é Deus. Você ainda sabe quem é Deus? O texto de Jeremias é um convite. Não de um esposo nostálgico, mas de um esposo leal, que prometeu estar conosco até o final de todos os tempos. E essa promessa que foi cumprida em Cristo. Ele ainda é fiel. E Ele continuará fiel. Nós somos convidados, irmãos, à fidelidade a Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.